Até que ponto é possível chegar para realizar um desejo de vingança? O ódio pode ser superior ao amor? Uma vingança, um amor improvável e uma revelação surpreendente no final é o que você verá nessa história. Prepare-se. O castelo da família Diamond erguia-se majestoso contra o céu cinzento. Suas torres altas e paredes de pedra imponentes refletiam a riqueza e o poder de seus proprietários. Stephanie Valance, com um passado marcado por tristeza e dor, aproximou-se do portão principal, o coração batendo acelerado. Ela estava determinada a se vingar. Contratada como governanta, Stephanie entrou no castelo com passos firmes, lembrando-se das últimas palavras de seu pai. Perdoe-me, mas não sou forte o suficiente para suportar meus erros. Ele havia sido acusado injustamente de roubo pelos Diamonds e, consumido pela vergonha, tirou a própria vida. Agora, apesar dos acusadores já estarem mortos, Stephanie sabia que o filho deles, o Conde George Diamond, pagaria pelo mal que sua família havia causado. George Diamond era um jovem homem de beleza estonteante, com olhos penetrantes e um sorriso sedutor. Ele era famoso entre a nobreza por seu charme e habilidade de conquistar qualquer mulher que desejasse. No entanto, ao ver Stephanie, algo diferente despertou nele. Bem-vinda, senhorita Valance. Ele disse a voz suave e envolvente. Espero que se sinta em casa aqui. Stephanie, mantendo uma expressão impassível, curvou-se ligeiramente. Obrigada, meu lord. Farei o meu melhor para servir ao castelo. Ao acabar de falar, virou-se e caminhou até a cozinha. Com os olhos cheios de ódio, esperava com ansiedade a hora exata para concretizar o seu desejo de vingança. George se encantou pela bela figura de Stephanie. De imediato, um desejo intenso de tê-la em seus braços se apossou dele. Dessa forma, vivia a espreitá-la por entre os cantos do castelo. Cercava-a sempre com sorrisos e galanteios, coisas que para ele era fácil devido à sua fama de conquistador. Na alta sociedade, era conhecido como um homem dado aos prazeres da carne e muito vinho. Era um boêmio, alegre, simples e despreocupado. Muitas vezes na companhia de pessoas afins, com poucos laços permanentes, envolvendo-se em atividades musicais, artísticas ou literárias. Os dias passaram e George tentou de todas as formas seduzir Stephanie. Ele a convidava para jantares, elogiava sua beleza e a cercava de atenções. No entanto, Stephanie o rejeitava com frieza, mantendo-se sempre profissional e distante. Cara Stephanie, disse ele um dia, aproximando-se dela no jardim. Por que resiste tanto? Não vê que estou encantado por você? Ela levantou os olhos, encontrando o olhar intenso do conde. Sou apenas uma governanta, meu lord. Meu dever é servir, não me envolver com frivolidades. George sorriu, um brilho de desafio nos olhos.
Veremos por quanto tempo conseguirá resistir. Stephanie saiu do jardim e seu estômago deu reviravoltas com nojo do atrevido conde. Consigo pensou: o que você terá de mim será apenas ódio, meu lorde. Depois de muito pensar sobre como poderia se vingar, viu que o interesse do conde por ela poderia ser usado para alcançar o seu objetivo, pois sabia que isso contribuiria em seu favor. Se ela o fizesse se apaixonar verdadeiramente, poderia então abandonar o castelo, deixando-o em desespero e sofrimento. Seria a sua vingança. Naquela noite, quando o conde estava lendo na biblioteca, sem ele solicitar, Stephanie foi-lhe levar um chá cheia de sorrisos e gentilezas. Senhor George trouxe-lhe um chá, disse ela. Ele se surpreendeu com a gentileza dela em lhe trazer o chá, porém a admiração pelo sorriso que ela trazia no rosto foi maior. Feliz pela mudança repentina de sua atitude, acreditou que os poderes dele de conquistador eram eficazes. Olhando para ela, respondeu: Obrigado, minha querida. Isso foi o suficiente para George transpassar com todo ímpeto as barreiras que impediam o seu assédio amoroso. De imediato, segurou-a por trás, colocando o corpo dele rente ao dela e sentindo o doce perfume que exalava dos cabelos dela. A vontade que ela sentiu com esse ato foi de esbofeteá-lo, mas suportou a aproximação dele passivamente. Conforme os meses passaram, Stephanie permitiu-se ceder aos poucos aos encantos do conde. Ela aceitou seus convites, sorria para ele e permitia toques ocasionais. George, por sua vez, se apaixonava cada vez mais, cego pela beleza e inteligência de Stephanie. Apesar da insistência do conde em levá-la para o quarto dele e, dessa maneira, desfrutarem de uma noite de amor, Stephanie recusava sempre, alegando que nunca dormiu com um homem. Afirmava que não queria se entregar apenas por um momento de prazer, mas sim por amor. Meus caros, nós sabemos que o interesse dela pelo conde era uma mentira. No entanto, ela desejar se entregar pela primeira vez a um homem por amor era verdade. Ela conhecia a fama de conquistador vulgar de George. Mas até onde podemos afirmar que um conquistador não pode ser conquistado? Vocês sabem? Eu não. Só sei que o conde começou a mudar. Talvez, queridos, uma pessoa seja devassa, relacionando-se com muitas pessoas, só porque não encontrou o verdadeiro amor. Talvez, quem sabe? O certo a dizer é que o conde começou a mudar. De fato, começou a sentir por Stephanie um amor intenso e profundo. Queria o amor dela de verdade e sonhava com ela em seus braços. Certa vez, apaixonado e segurando a mão dela com ternura, ele disse: Stephanie, meu amor, nunca conheci alguém como você. Case-se comigo. O coração de Stephanie disparou, mas ela manteve a fachada. Meu lorde, não sei se estou à altura de tal honra. George apertou sua mão, os olhos brilhando de paixão. Para mim você é tudo. Por favor, diga que sim. Ela sorriu, mas por dentro a dor da lembrança de seu pai a atormentava. Sim, meu lorde, aceito. Na manhã que antecedia ao noivado,
Stephanie deixou o castelo sem aviso. George acordou para encontrar apenas uma carta, onde ela dizia que não podia continuar. Ele ficou desesperado, sem entender o motivo de sua partida. Dias transformaram-se em semanas, e o conde mergulhou em uma tristeza profunda. Ele não conseguia trabalhar, dormir ou encontrar alegria em qualquer coisa. Sentia a falta de Stephanie como uma dor constante. Stephanie, por outro lado, sentia-se satisfeita por ter causado tanto sofrimento ao conde, mas também sentia um vazio crescente em seu coração. Ela não podia negar para si mesma que havia se apaixonado por George. Entretanto, se negar o seu sentimento era o preço a pagar para honrar a memória de seu pai, sufocaria aquele amor. Certo dia, uma batida na porta de sua modesta casa a surpreendeu. Ao abrir, ela encontrou George, mais magro e com os olhos cheios de determinação. Stephanie, ele disse, a voz rouca de emoção, não posso viver sem você. Contratei detetives para te encontrar. Ela ficou em silêncio, o coração acelerado. De repente, começou a chorar compulsivamente. Estranhamente, sentiu-se feliz por saber que ele a amava a tal ponto que foi capaz de encontrá-la, mesmo tendo se escondido ao máximo. Porém, ela não podia estar feliz. Tinha que sentir ódio, muito ódio, ódio pelo que a família dele causou ao seu pai. Então, em desacordo com seu coração, disse: por que você veio atrás de mim? Você não percebeu que eu menti o tempo todo que te amava? Não entendeu que eu te odeio? George deu um passo à frente, segurando suas mãos. Não, você me ama. Posso ver nos teus olhos. Eu conheço as reações de uma mulher. Você nunca me odiou, nunca. Pare de mentir para você mesma. Você me ama, Stephanie. Mas por que me deixou? Com lágrimas nos olhos, Stephanie revelou a verdade sobre seu pai e a vingança que havia planejado. George a ouviu atentamente e, quando ela terminou, ele respirou fundo. Meus caros, preparem-se para a revelação que surpreendeu a pobre Stephanie. George a olhou com ternura e compreendeu a dor que a filha sentiu ao pensar que seu pai era inocente a vida inteira, mas a verdade era outra. Stephanie, teu pai realmente roubou a empresa. Tenho provas. Para provar que não estava mentindo, ele a levou até o escritório da empresa Diamond, onde havia um bilhete assinado pelo pai dela, confessando o roubo. Ela leu o bilhete e começou a chorar. Era uma folha amarelada pelo tempo e com a letra inegável de seu pai. Com os olhos cheios de lágrimas, ela disse: meu pai, por que você fez isso? Só então compreendeu a última frase que ele disse para a família. Perdoe-me, mas não sou forte o suficiente para suportar meus erros. George a abraçou, sussurrando palavras de conforto. Eu te amo, Stephanie. Sempre soube que havia mais por trás da tua frieza. Case comigo e vamos superar isso juntos. Ela levantou o olhar
vendo a sinceridade nos olhos dele. Sim, meu amor, eu também te amo. Dias depois, Stephanie tornou-se a Condessa Diamond e o amor entre ela e George floresceu, superando as sombras do passado. Agora é sua vez de participar da conversa. Comente seus momentos favoritos dessa história e não se esqueça de clicar no botão curtir se você gostou. E ei, por que não conferir nosso próximo vídeo? Acredite em mim, você não vai querer perder.